Muito importante, vejam este vídeo até o final. E se duas das maiores forças que moldaram o mundo moderno, o comunismo e o globalismo, não fossem exatamente inimigas? E se, na verdade, por baixo dos panos, elas fossem duas faces da mesma moeda, caminhando para um objetivo em comum? Vamos mergulhar fundo numa teoria que sugere exatamente isso. Uma suposta aliança secreta para um controle global total. A ideia é que a queda da União Soviética não teria sido uma derrota. Muito pelo contrário. Teria sido uma demolição controlada, uma manobra estratégica planejada nos mínimos detalhes pela própria elite do Partido Comunista para um propósito muito, muito maior. E essa afirmação não viria de um observador qualquer. As fontes que baseiam essa análise apontam para Yevgeny Novikov, um ex-oficial do Partido Comunista Soviético. Para quem defende essa teoria, uma confissão vinda de dentro do sistema seria a grande evidência de que a implosão foi uma jogada de mestre e não um fracasso. Segundo a teoria, o próprio arquiteto da perestroika, Mikhail Gorbachev, não via aquilo como uma rendição. Ele teria descrito tudo como um retorno ao puro leninismo, ou seja, um recuo tático para avançar melhor depois. A revolução, nesse cenário, não teria acabado, ela só teria mudado de roupa. A fusão do poder econômico do Ocidente com os métodos de controle social centralizado do Oriente. O objetivo final? Criar um sistema totalmente novo, combinando o que há de pior dos dois mundos para um nível de controle nunca antes visto. E essa admiração mútua, vamos dizer assim, parece ter ficado bem clara com o tempo. A análise destaca algumas falas importantes. Por exemplo, David Rockefeller elogiando o regime de Mao, ou, mais recentemente, Klaus Schwab dizendo que o modelo de controle da China é atraente, sabe? Sugerindo que poderia até ser um modelo para outros países. E do outro lado, a gente vê o quê? A aliança forte entre Putin, que já disse ter uma afeição pela ideologia comunista, e Xi Jinping. Isso indicaria que essa união não é só estratégica, mas ideológica mesmo. Mas quem seriam os arquitetos por trás de um plano tão gigantesco? A teoria não fala de governos ou dos ideólogos que a gente conhece. Ela aponta para uma elite financeira global. Um grupo que estaria operando, assim, acima do capitalismo de livre mercado. São essas figuras que a análise chama de metacapitalistas e muitas vezes são identificados como os globalistas. Agora presta atenção nesse conceito, porque ele é a chave para entender essa história toda. O metacapitalismo, que seria, a prática desses globalistas. É como se fosse o estágio final do jogo. É aquele ponto em que a grana acumulada é tanta, mas tanta, que o objetivo muda. Não é mais competir no mercado, é usar esse poder todo para controlar o próprio Estado e, de quebra, eliminar qualquer tipo de concorrência. Então, aqui está o pulo do gato, a grande diferença. O capitalista, digamos, tradicional, ele joga o jogo do mercado. Ele aceita os riscos, as vitórias, as derrotas, faz parte. Agora, o metacapitalista, que a teoria aponta como sendo os globalistas, ele não quer jogar, ele quer controlar o jogo. Para ele, não se trata mais só de lucro. O objetivo é poder político permanente. É transformar a riqueza em controle absoluto. Tem uma frase que as fontes atribuem a George Soros, que resume essa mentalidade perfeitamente. A competição é um pecado. Pensa bem, se a competição é a alma do capitalismo de livre mercado, ver ela como um pecado diz tudo, né? Revela a lógica de quem não quer mais ser um jogador, quer ser o dono do tabuleiro, com controle total. Mas como é que se coloca um plano desses em prática? Um plano dessa magnitude? A resposta, segundo essa análise, estaria numa estratégia de duas frentes, que funcionam juntas, em sintonia. De um lado, o controle pela tecnologia, para dominar o corpo, as ações das pessoas. Do outro, a engenharia cultural, para moldar a mente, os valores, o jeito de pensar. A primeira frente de ataque é a tecnologia. A ideia aqui é criar uma espécie de teia de vigilância tão completa, mas tão completa, que cada detalhe da vida física das pessoas pudesse ser monitorado e controlado. E como eles fariam isso? Bom, seriam 3 pilares. Primeiro, a automação total, para gerar uma dependência completa de um sistema central. Segundo, o fim do dinheiro físico, para que cada centavo gasto seja rastreável. E terceiro, o transporte autônomo, para saber onde cada pessoa está em tempo real. É basicamente um cerco digital. Certo, controlar o corpo é uma coisa, mas e a mente? Se a mente continuar livre, o controle não é total. É aí que entra a segunda parte do plano, que talvez seja a mais assustadora: a engenharia cultural.
E a lógica aqui é bem direta, bem simples. Um poder absoluto não aceita concorrência de nenhum tipo. Instituições fortes como a família, a religião, a identidade nacional, elas são vistas como freios naturais a esse poder. Então o objetivo seria o quê? Desgastar esses pilares. E o método? Financiar movimentos de desconstrução cultural que, muitas vezes sem nem saber, acabariam servindo a uma agenda muito maior. Beleza, vamos juntar as peças agora. O que acontece quando você une esse controle tecnológico com essa engenharia cultural? Tudo isso orquestrado pelos tais metacapitalistas. Qual é o jogo final? O resultado seria o colapso da barreira que é talvez a mais fundamental para a liberdade, a que separa o poder do dinheiro do poder do Estado. Quando essas duas coisas viram uma só, o que surge é uma superclasse dominante. Uma classe que não tem ninguém para fiscalizar e que tem poder ilimitado sobre todo mundo. As fontes sugerem que o núcleo dessa elite global seria um grupo de mais ou menos 200 famílias dinásticas. E isso aqui mostra bem a natureza do plano, né? Não é sobre um poder temporário. É um projeto pensado para ser permanente, passado de geração em geração, para garantir que o controle fique sempre nas mesmas mãos. Quando uma classe dominante consegue o poder total e remove todos os freios, sejam morais ou institucionais, o que vem depois? Se o objetivo final é o controle absoluto, o que acontece quando esse objetivo é finalmente alcançado? E para a gente ter uma ideia de como seria esse mundo, a fonte usa uma referência bem conhecida, o livro 1984, do George Orwell. Seria um mundo do duplo pensar, onde as palavras significam exatamente o oposto. O Ministério da Paz, na verdade, cuidaria da guerra, o da verdade espalharia mentiras, e o Ministério do Amor, seria um centro de tortura. E aqui está o pulo do gato, o objetivo final mesmo. Não é só fazer as pessoas obedecerem na marra. A meta é muito mais profunda. É invadir a mente, é reprogramar o pensamento para que as pessoas não só obedeçam, mas amem o sistema que as oprime. Bom, para a gente fechar, vamos dar uma olhada na mensagem final do material que deu origem a essa análise. A fonte conclui com uma chamada à ação. Primeiro, ela diz que a resistência ainda é possível, principalmente no Ocidente. Depois, faz uma distinção importante. O inimigo não seria o Ocidente, e sim os globalistas e comunistas. E, por fim, o apelo é para uma união entre capitalistas, conservadores e patriotas contra essa agenda. Não podemos confundir os globalistas com o Ocidente. Os globalistas não são donos do Ocidente. Os globalistas e os comunistas devem ser expulsos do Ocidente. Mas só serão se nós verdadeiramente estivermos unidos. Nós, capitalistas, conservadores, patriotas, cristãos. Muita força a todos.